inovação. São 22 campos promovendo ensino, pesquisa e extensão. Muito boa tarde, sejam todas as pessoas muito bem-vindas a esse momento. Nós estamos aqui reunidas e reunidos hoje para termos mais uma ação de formação do nosso ciclo de formação continuada em Direitos Humanos. Este ciclo de formação ele é organizado pelo Departamento de Formação e Práticas Educativas da Pró-Reitoria de Ensino, e nós já tivemos várias ações de formação e em cada uma delas nós discutimos sobre um direito humano. E hoje nós temos a alegria, então, de nos reunirmos para conversarmos sobre o direito à moradia e o direito à cidade. E temos a alegria também de receber uma autoridade no assunto, que é a professora Maria Inês Sugai, da UFSC, né, a quem eu já agradeço por ter gentilmente, generosamente aceitado o nosso convite para estar conosco hoje e conduzir essa reflexão. Para quem não me conhece, eu sou a professora Eliane Juraski Camilo, eu sou docente aqui do campus, sou docente do Dautec, estou chefia do Departamento de Formação e Práticas Educativas lá na reitoria, então vocês não me enxergam muito por aqui, porque a minha carga horária maior é lá, né? Eu venho aqui só para dar aula, né? Então não circulo muito aqui pelo campus, vocês não me veem muito aqui. Para as pessoas que não conseguem me ver, eu sou uma mulher de meia idade, sou loura, tenho cabelos médios, cacheados, tenho olhos azuis, estou vestindo no momento uma calça vinho e uma blusa bege, uso uma gargantilha em formato de flor, brinco também do mesmo formato. Então, é um pouco do que me caracteriza, do que eu sou. Então, esse momento ele está acontecendo e nós temos o prazer imenso de receber vocês. Que bom quando nós conseguimos dialogar com colegas docentes, colegas técnicos e técnicas administrativas e, sobretudo, com nossos estudantes, que é a razão do nosso trabalho. Então, ficamos muito felizes, né? E agradeço pela parceria aqui, então, com os docentes, né? Com a professora Milena, com o professor Bernardo e os demais docentes, colegas, né, que eu não conheço, né, mas que estão aqui, professor Rogério, né, docente também, diretor recém-eleito do campus, a quem eu parabenizo também e desejo um ótimo trabalho, né, à frente da gestão do nosso maior campus, né. E, então, eu gostaria de convidar para proferir umas breves palavras a querida colega professora Milena, a quem eu agradeço, que foi parceira aqui nessa ação. A professora Milena, ela é docente aqui do campus e ela também é diretora de extensão lá na reitoria, né? E esse assunto tem uma alta relação com a extensão, né? Então, eu gostaria que a professora Milena proferisse algumas palavras agora para vocês, antes de nós efetivamente começarmos a reflexão sobre o tema que nos reúne aqui. Boa tarde, a turma que está aqui conosco, boa tarde a todos que nos acompanham via YouTube, a todos que assistirão a gravação também posteriormente, que eu sei que essa gravação será muito assistida posteriormente também. Queria dizer que idealizamos, né, juntas, Eliane, esse momento, né, com a professora Marinês. Eu gostaria de inicialmente dizer que, para mim, ter a professora Marinês aqui é uma grande honra, porque eu, formada em arquitetura e urbanismo pela UFSC, né, tive a minha trajetória de vida
realmente modificada com seus ensinamentos, professora. Então, acho que, para mim, é muito, muito importante, né, tê-la aqui hoje. E é muito importante que hoje os meus estudantes, né, os nossos estudantes, meio do Rogério, possam também ter os seus ensinamentos, né? Quando a gente teve o desafio, né, de pensar a extensão para a engenharia civil, um dos pontos, né, que de fato nós que nos formamos em arquitetura na UFSC, né, e muitos dos colegas aqui que dividem, né, o corpo docente da engenharia civil, os seus ensinamentos, os ensinamentos do professor Lino fizeram com que a gente tivesse muita facilidade em pensar, né, em como que nós gostaríamos que esses futuros engenheiros civis pensassem a cidade, pensassem em habitação, pensassem em infraestrutura urbana, né? E eu vejo que a gente está tendo muito sucesso, né? Com algumas, né, das reflexões que a gente está trazendo, né, para os nossos calouros de engenharia civil aqui. Então, estou bastante feliz com esse momento. Estamos pensando muito, né, em como que acontece a extensão nas engenharias. É um grande desafio aqui para o Instituto Federal, que principalmente esse campus, né, ele é um campus, né, das engenharias, né? Então, como que a gente pensa a extensão, pensa o direito à cidade, pensa, né, as populações em vulnerabilidade dentro, né, desse nosso viés bastante técnico, né, e fundamentado nas engenharias. Então, estou muitíssimo feliz hoje aqui com a sua presença. Devolvo aqui a palavra a Eliane. Muito obrigada, querida colega, professora Milena, obrigada pela parceria, obrigada pelo ensejo, né, de nós podermos abordar a questão da moradia e da cidade como um direito, né? Então, para nós é muito caro isso, né? Então, muito obrigada, querida colega. Eu gostaria de chamar para conduzir esse momento o querido colega professor Bernardo, o professor Bernardo Brasil Bielchowski, tá certa a pronúncia? Tá certo? É professor efetivo do IFSC, atuando na linha de pesquisa projetos de arquitetura, desenvolvimento urbano e patrimônio cultural. Tem a sua formação, a graduação em arquitetura e urbanismo pela UFSC, pós-graduação, mestrado no programa de pós-graduação estricto sensu em urbanismo, história e arquitetura da cidade, da UFSC, e doutorado na geografia, né? E Bernardo, então, é professor aqui do campus e também é chefe do departamento de obras e engenharia, né, lá na reitoria também. Também ele tem um cargo lá e tem parte da sua carga horária lá, né? Então, eu chamo o professor Bernardo, que o professor Bernardo vai ser o nosso mediador hoje, ele vai conduzir esse momento, né? Ele vai apresentar a professora Maria Inês Sugai, ele vai conduzir as perguntas, né? Então, eu chamo o professor e desejo a todas as pessoas que estão aqui uma boa reflexão, tá? Que tenhamos um final de tarde muito rico, certamente teremos, né? E fiquem muito à vontade. Enquanto o professor Bernardo, então, vai conduzir esse momento, eu vou estar mediando o chat do YouTube, né? Então, vocês fiquem muito bem à vontade. Tá? Votos de bom trabalho, então, boas reflexões, e agradeço imensamente pela presença de cada um e uma aqui. Obrigada. Bom, muito obrigado, Eliane, pelas gentis palavras. Gostaria, então, primeiro de agradecer pelo convite e pela realização desse evento que a gente já estava quase um ano tentando trazer, e com as dificuldades de agenda, tudo estava mais difícil. Então, eu vou fazer uma breve apresentação. Primeiro, eu gostaria de a professora Marinês chamar ao palco, e aí eu vou apresentando a professora, um breve currículo, tá? E da parte também que me toca pessoal, né? A professora Marinês, ela foi minha professora na graduação, na pós-graduação, tivemos muitos colegas em comum, e também é uma professora que realmente abriu o meu olhar. Essa questão de eu vim de Blumenau, né, muito jovem, estudar, fazer terceirão, entrei na faculdade, numa federal, e não tinha dimensão exata do que era cidade, o direito à cidade, isso que a gente vai debater hoje, assim. E eu me lembro de uma fala dela, assim, muito interessante, que eu era muito jovem,
E a professora assim, como é que estão as favelas em Blumenau? Eu falei, não tem tanta favela assim. Daí, sabe, depois que eu falei, já pensei, cara, porque Blumenau são os vales, né? Então as favelas ficam nos fundos de vale, ficam escondidas, né? E assim, a gente não quer ver algumas coisas assim, né? E eu me lembro daí que a professora só olhou assim, Bernardo, tem bastante favela, tipo, foi muito delicada assim, mas então pensando nesse público tão jovem que recém ingressou na engenharia civil, ou pessoal de edificações que possa fazer arquitetura, engenharia, é interessante trabalhar com esse olhar, assim, e eu acho que a professora Marinês vai trazer um pouco desse olhar estrangeiro, que não é só a gente, os professores aqui do IFSC dando esse olhar, um olhar generoso sobre a cidade, sobre o direito à moradia, que eu acho que é bem interessante. Então a professora Marinês, né, ela é arquiteta, mestre, doutora pela FAUSP, ela é professora no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal, dá aula na pós-graduação, no pós-arc, foi coordenadora de curso, coordenou o grupo de pesquisa de CITUS, que é Território, Arquitetura e Cidadania, e atualmente ela também é professora da residência na UFSC, né, de arquitetura, de urbanismo, que é o Viva Cidade, que é um projeto bastante legal, é como tipo um mestrado profissional, em que os alunos fazem projetos que possam vir a ser realizados com as obras do PAC, então faz melhorias na comunidade do Frei Damião, tal. Inclusive temos um egresso aqui, o Felipe, que está tendo aula lá, e é sempre uma honra. Então, professor, muito obrigado mesmo, de coração, por essa generosidade, e eu vou passar a palavra para a senhora. Obrigada. Boa tarde a todos, todas. Bom, gente, olha, primeiro eu tenho que agradecer, assim, eu estou assim, emocionada de estar aqui e vendo pessoas assim, então, eu fui assim, encontrando todas pessoas queridas, né, de muitos anos, né, ali estou vendo a Annelise, Vicente, tá, a Milena, né, bom, sem contar o Felipe, está ali, e o Bernardo, né, tá? Então, enfim, ex-alunos nossos, são todos ex-alunos excelentes, não é porque eles estão na frente, são todos excelentes. Por isso que eu falei para o Bernardo, pô, vocês devem estar fazendo uma diferença no IFSC. Mas, enfim, eu estou muito feliz de estar aqui, né? Estou encantada com o prédio, eu sei que as universidades federais estão com problema de recursos, né? Mas eu estou encantada comparando com a UFSC, que é as instalações, que nós, sim, tem problemas, tá? É claro, né? A gente não, mas tá assim, e tantos jovens, né? Vocês estavam me falando que são 5.000 jovens aqui, é muita gente, né? Então, assim, olha, eu acho que vocês estão de parabéns, eu vi, fazia tempo que eu não via esse agito aqui, anos que eu não venho aqui, e eu não tinha, as vezes que eu vim eram atividades de fim de semana, então eu não tinha visto esse agito dos jovens, né? Então estou muito feliz, né? Agradeço muitíssimo, né, a Eliane, que foi, nossa, muito generosa, muito paciente, porque eu não sou muito de responder, né, nos horários, os WhatsApp, as trocas, né, mas foi muito gentil. Agradeço a Milena também, né, de estar, e o Bernardo, vocês todos, né, eu acho que é um grande prazer estar aqui. Enfim, nós vamos fazer essa apresentação, então eu tinha combinado com a Eliane, que seriam 50 minutos, mas também pode ser mais, às vezes eu vou até me controlar um pouco, que eu falo demais. Mas, assim, e eu preparei alguma coisa sobre a questão do direito à cidade, o direito à moradia digna, assim, pensando que são alunos que estão entrando no curso, né? Agora, você estava falando da extensão, eu poderia ter colocado muita coisa para ajudar vocês nesse processo, mas eu posso vir uma outra vez para ajudar as intervenções no Morro da Cruz, nessas áreas todas, eu poderia ter trazido muitos dados para ajudar vocês nesse processo. Mas, enfim, agora eu acho que é um primeiro momento, né? Então, enfim, é o contato, né? E eu espero que a gente possa, então, trocar. E a minha ideia é que possa ser uma conversa de interesse dos estudantes, né? Dos jovens. A gente, talvez até para os jovens que estão vindo para a engenharia,
fique uma coisa, mas o direito à cidade, o direito à moradia digna. E eu vou falar, eu procurei até não pôr muito conceito, muita coisa, para não assustar as pessoas, mas eu estou me apoiando em vários teóricos, filósofos, etc., né? Urbanistas, sem dúvida, também. E, às vezes, talvez, principalmente nas últimas décadas, as áreas de engenharia talvez tenham se afastado dessa questão. Mas, originalmente, assim, eu sou formada, eu estudei na USP na década de 70. Os grandes engenheiros, assim, famosos, Mário Franco, né, Figueiredo Ferraz, né, eu fui aluna do Mário Franco, eles eram, assim, estudiosos de história, de filosofia. As aulas de concreto, de estrutura, eram aulas de história, sabe? A gente ficava, eles eram professores da Poli, da Escola Politécnica da USP, e davam aula na Faculdade de Arquitetura. Então, esse mito de que engenheiro só faz cálculo não é verdade. O engenheiro, tem grandes engenheiros de referência, talvez vocês vão estudar mais tarde, né? O Niemeyer, ele só se cercava de engenheiros que estudavam, você veja, ele trabalhou décadas com Joaquim Cardoso, que fez o cálculo de várias obras de Brasília, né? Minas Gerais, etc. O Joaquim Cardoso era um poeta, era escritor, né? Estudava filosofia. Depois, mais tarde, morreu Joaquim Cardoso, ele começou a trabalhar com Susskind. E ele também, eles tinham um grupo, eles ficaram 15 anos, 20 anos, com um grupo de pesquisa, de estudo. Toda quarta-feira à noite, fechava um escritório, vinha aquele grupo, engenheiros e arquitetos, discutir filosofia no escritório do Niemeyer. Então, para vocês terem uma ideia de que essa ideia de que, não, engenheiro é só cálculo, filosofia é outra coisa. Não. Inclusive, matemática, a base da matemática é a filosofia. Então, eu acho que é interessante a gente poder fazer essa conversa, né, no sentido de tirar mitos, de tirar, né, preconceitos, né? Porque, na verdade, essa questão, por exemplo, que eu vou falar sobre o direito à cidade, é um direito inalienável, não é de engenheiro, arquiteto, de cidadão. Então, todo cidadão precisa saber. Para ter autonomia, para ter uma posição emancipatória, para poder ser um sujeito, o sujeito que a gente está falando é aquele que pensa, que tem autonomia, que tem independência, que tem reflexão. Para ser esse sujeito social, quer dizer, ele não vai ser objeto. Ele precisa saber o que ele está fazendo, que mundo é esse e como ele funciona. E, em especial, as cidades, né? Então, é esse o meu objetivo, é pôr uma sementinha aqui para a gente poder, então, fazer essa conversa, né? Então, se eu puder ajudar, vai ser uma... E, se precisar interromper alguma coisa que não ficou muito clara, eu vou tentar, assim... Será que é melhor ficar sentado ou ficar em pé? Não sei, deixa eu ver. Eu acho que talvez eu vou ficar em pé, vai ficar mais fácil para ajudar vocês. Eu vou para o lado de cá, ó. Quem sabe? Fica ruim aqui? Tá, não é para ficar aqui, então é para ficar lá? É porque senão eu fico na frente do Bernardo. Bom, é o seguinte, o que seria, então, o direito à cidade e o direito à moradia digna? Quando a gente fala em direito à moradia, né, direito à moradia digna, num primeiro momento, né, a gente está pensando características físicas, qualidade estética, né? Ninguém está pensando em barracos, né? A gente está pensando em ter qualidade construtiva, estabilidade, né, construtiva, estrutural, salubridade, conforto ambiental, conforto lumínico, né, infraestrutura básica, serviços públicos. Isso, né, é o básico. Qualquer um, se vou perguntar aqui, o que é uma moradia digna, todo mundo vai apontar isso. Eu colocaria para vocês, será que isso é o suficiente para garantir inclusão social? Eu vou deixar em aberto essa questão.
e vou entrar num segundo ponto, que é o direito à cidade. E vamos tentar ver, sabe, o que é que envolve a questão da moradia e como que se produz essa cidade. Tá? O que é o direito à cidade? No primeiro momento, as pessoas... E esse termo, o direito à cidade, ele foi, inicialmente, na década de 60, cunhado por um filósofo chamado Henri Lefebvre. Ele escreveu um livro chamado O Direito à Cidade. Talvez vocês já tenham visto esse título, né? Ele escreveu vários outros livros, Espaço e Poder, A Produção do Espaço Urbano, etc. É um texto muito lido na área de arquitetura, urbanismo, na área de filosofia, sociologia, né? Você tem vários, porque ele trabalha muito a questão do urbano, apesar dele ser um filósofo. Então, quando a gente fala em direito à cidade, as pessoas logo pensam, é o direito de morar na cidade. Será que o direito à cidade é de só morar na cidade? É claro, a gente está pensando, ter um lugar para viver, para se relacionar, para estudar, para trabalhar, para descansar, comprar, consumir, se deslocar, produzir, reproduzir, né? O direito de desfrutar todos os bens, infraestrutura, etc., que o ser humano, né, a sociedade, produziu ao longo dos séculos. Então, a gente pensa, é ter esse direito. Então, vamos ver o que seria esse direito à cidade. E, principalmente, como é produzida a cidade. Sabe? Olha, eu estou usando um termo assim, produzida a cidade. Esse termo presta atenção, eu não estou falando assim, como que a cidade cresce? A gente fala assim, a cidade cresceu, a cidade se expandiu, como se fosse obra do acaso. Então, vamos lá aos pouquinhos. Como que eu faço? Eu vou pedindo... Você quer que eu mude? Pode mudar? Então, por favor. Então, é aquilo que eu estava falando, assim, só para... Então, dentro da cidade... Eu estou pondo tudo imagens aqui de Florianópolis, tá? Nas áreas de riqueza e nas áreas de pobreza. Então, direito à cidade, você está falando edificações públicas, privadas, áreas residenciais, áreas comerciais, áreas de serviços, ruas, avenidas, pavimentação, iluminação elétrica, pode mudar. Então, todos esses aspectos que envolvem a cidade. Praças, parques, creches, equipamentos culturais, esportivos, de lazer, coleta e tratamento de resíduos sólidos, hospitais, laboratórios, clínicas, farmácias, cemitérios, crematórios, indústrias pesadas e tecnologia. Você está vendo, nós estamos falando de várias coisas que são feitas pelo poder público, pelo Estado, e são feitas pelo poder, pelo setor privado. Né? E a gente vai prestando atenção, porque a gente não vai ter tempo para isso, mas vocês vejam que será que todo mundo que mora na cidade tem isso? Tem praça, parque, creche? Né? Onde ficam as indústrias? Onde ficam as áreas de tratamento de lixo? Né? Onde ficam, se tiver lixão, onde é que ficam esses lixões? Ou onde ficam os aterros sanitários? Né? Hospitais? Né? Coisas que vocês gostariam de morar perto ou longe? Não, tem um crematório, tem um cemitério, tem um presídio. Né? Então, vejam, são coisas que existem dentro da cidade. Pode ir mudando. Então, ali, creche, escola, está lá o IFSC. Colégios, né, universidades, centro administrativo de serviço público, iluminação pública, ecovia, calçadas, arborização, enfim, é uma imensa quantidade, pode ir mudando. Aqui, né, serviço de saneamento, né, a rede de água, saneamento, tratamento de esgoto, né, sistema de transporte coletivo, terminais de passageiros, estações rodoviárias, ferroviárias, aeroporto, garagem. E a gente vai vendo, de repente, a gente assim, a cidade é tudo isso. Mas todo mundo está falando, é claro que é tudo isso. Mas como que foi construído isso? Será que isso vai sendo construído, crescendo, se colocando, sabe? Quem é que decidiu que o aeroporto vai ser lá onde o aeroporto está, no sul da ilha? Depois, quem decidiu que o aeroporto vai, né, avançando um pouquinho mais naquela direção próximo do Campeche, lá no Rio Tavares? E quem que decidiu que a Ponte Hercílio Luz fica naquele lugar? Por que ela não ficou
1 quilômetro para cima, 1 quilômetro para baixo, que decisões foram essas, e como isso repercute na cidade que a gente tem hoje. Então, assim, eu estou jogando, vamos ver, né? Pode ir mudando? Então, nós estamos vendo assim, eu estou levantando questões, vou tentar, assim, ao longo da discussão, ver se a gente consegue esclarecer. Então, o direito à cidade, além dessas questões todas, né, do acesso, é viver de maneira inclusiva, né? Então, a gente tem que ver o que é viver de maneira inclusiva, né? Desfrutar dessas benesses urbanas, das conquistas técnicas e sociais, é claro, né? Hoje em dia, quem é, por exemplo, a questão de internet? É uma conquista técnica. Será que é igual para todo mundo, né? Exercer a cidadania é outro aspecto. Existe participação, você participa, vocês sabem, né? O que está sendo feito na cidade, quem está decidindo alterar os rumos da cidade, né? E, é claro, você ter liberdade e autonomia, se tornar, né, um cidadão. Se você não participa das decisões do que são feitas na cidade, você está fora, você está externo, né? Os romanos, né, eles tinham o termo, né, idiotas que vem, é daquele que estava proibido de participação política, sabe? Era ralé. Porque aquele que tem uma participação política, ele participa das decisões. Ele é um sujeito social, sabe o que está acontecendo, né? Ele não é simplesmente um objeto levado, sabe, pelo que diz as redes sociais ou alguém do seu lado. Então, ele está sabendo o que está acontecendo na cidade e ele sabe se posicionar sobre isso. Agora, como que a gente faz isso? Pode... Então, uma coisa, eu já me adiantei, mas que, inclusive, Lefebvre levanta, o direito à cidade é mais do que o direito de morar na cidade e usufruir dessas benesses. É o direito a conhecer como a cidade é produzida. Eu posso garantir para vocês que mais de 90%, ou mais ainda, porque eu conheço muita gente que é formada, foi para a faculdade e não sabe como a cidade é produzida, né? Como que se produz a cidade? Isso é um direito inalienável de todo cidadão. Sabe? Olha, nós estamos falando hoje, o Brasil, 80%, 90% de população nas áreas urbanas, né? E nós estamos falando de uma série de ações, recursos que são colocados para lá e para cá, e a gente precisa saber como que é feito isso, né? Como que se muda uma cidade? Ou é possível? Agora, vocês vejam, quando eu falo o termo, vocês viram que eu estou usando sempre produzido. Significa, quando eu falo que é produzido, significa que tem gente fazendo. São pessoas que são responsáveis para elaborar isso. Ela não é fruto de um acaso. Pode mudar, né? Então, eu já pergunto aqui, são frutos do acaso? Não são. Elas não crescem, sabe? Assim, a cidade cresceu para o norte da ilha, a cidade cresceu para o continente, foi crescendo. Será que foi crescendo? Será que aquelas pessoas que moram naqueles pontos, na periferia de Palhoça, tal, elas escolheram morar lá? Né? Ou as pessoas que estão morando lá em Jurerê Internacional, eu posso, se eu quiser ir morar lá, eu posso ir morar lá? Será que assim eu decido e vou, né? Como é feito a valorização e a desvalorização de áreas da cidade, né? E quem decide, por exemplo, onde deve ficar um cemitério? Quem decide onde deve ficar um hospital? E hospital é uma coisa importante, porque você vê, teoricamente, quando eu até vou falar isso, porque eu não vou desenvolver mais isso, mas o hospital, por exemplo, dentro das cidades capitalistas, teoricamente, um hospital é uma coisa que faz barulho, né? Tem ambulância, e ela tem uma série, ela vai remodelando o uso
do entorno. Então, começa a ter comércio, floricultura, farmácias, etc., prédios de consultórios, etc. Então, isso muda o entorno, por um lado, valoriza, por outro lado, cria problemas para os moradores. Mas por que será que os hospitais... Olha, eu estou falando de hospital, vou falar de hospital público, porque o hospital particular é outra coisa. O hospital particular, ele vai estar próximo da sua clientela. O hospital particular, você fala em Albert Einstein, que vocês já devem ter ouvido falar, Sírio-Libanês, né? Os grandes hospitais particulares, eles não vão ficar na favela lá de Heliópolis, Paraisópolis, não vai. Eles vão estar onde está a clientela. Agora, a questão é o hospital público. Por que os hospitais públicos estão sempre, e não é só Florianópolis, estão sempre próximo onde moram, onde se concentram as moradias das pessoas mais ricas? E isso, você pega São Paulo, por exemplo, você pega aqui, pena, eu podia ter posto aqui, eu tenho um mapa e mostro todos os hospitais públicos de Florianópolis aqui, né, e mostro ao longo do tempo, de 70 para cá, mas enfim. Mas você pega aqui, nas áreas, tem toda a área de influência da via de contorno norte, né, no norte, na direção norte. Você pega São Paulo, você tem 20, 30 hospitais na linha, na direção da Avenida Paulista. Está ali. E hospital público. Não é hospital, sabe? Você pega o INCOR, que é público, o hospital das clínicas, etc. Estão todos lá. Então, eu estou começando a mostrar para vocês que as coisas não são tão ao acaso. Tá? Então, vamos lá? Então, a questão que estamos falando é o seguinte. Você, na hora que você vai estar desenvolvendo uma cidade, você tem ações do setor privado, né? Então, você tem um shopping center, etc., e tem do setor público. Tá? Agora, o que chama a atenção, né, aí sim, né, desses agentes, eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas são vários agentes. E o agente mais conhecido nosso é o Estado. Né? Então, se eu perguntar para vocês vão falar assim, o que o Estado faz? O Estado tem dinheiro para asfaltar tudo aquilo que eu mostrei. Asfaltar, pavimentar, construir rodovias, fazer saneamento, etc. Então, o Estado tem recurso para isso. Fazer pontes, etc. Agora, quem é que decide aonde vai ser localizado, onde vão ser localizados esses investimentos públicos? É o Estado que faz isso? Essa é uma questão que a gente... Quem é que decide isso? E vocês vejam que isso não é uma decisão... Eu não estou falando de uma decisão assim, só por causa desse governador ou desse prefeito, desse presidente. Nós estamos falando de um processo estrutural da produção das cidades capitalistas. Vamos lá? Então, né, essa é a questão, quem define. É um conflito. Existe, dentro da produção, desse processo de produção das cidades, uma disputa imensa. É uma disputa que ela é oculta, porque nós não percebemos, no nosso cotidiano, essa disputa. Às vezes, os jornais colocam essa questão. Às vezes, colocam objetivamente, mas, muitas vezes, os jornais não vão colocar exatamente isso. Né? Como é que está sendo decidido a duplicação, primeiro, fez a SC 401, que vai para o norte da ilha, fez a duplicação da SC 401. Está se falando agora a triplicação da SC 401. E isso significa, se você está pondo dinheiro lá, você está tirando dinheiro de outro lugar, não é? Então, essas questões são fundamentais a gente entender. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês, que esse processo, deixa eu ver se pode... Esse processo envolve muitos agentes. Né? A gente chama de agentes, são pessoas que participam da sociedade e que têm poder. O Estado, através dos investimentos públicos e das legislações. Né?
outros agentes, capital imobiliário, capital fundiário, capital industrial, capital financeiro, até as populações excluídas. Então, tem uma série de agentes dentro do contexto das cidades, né, que eles têm um poder não só econômico, mas poder político. Então, o que nós estamos vendo é que essas decisões sobre os investimentos do Estado, ela vai depender das relações e como determinada, a gente usa esse termo, não sei se vocês já ouviram falar, correlação de forças, né? Como a correlação de forças está determinada, está configurada, né? Então, qual é o poder? Isso não significa que o capital vai ter sempre, mas ele tem essa capacidade de pressionar o Estado. Não só tem a capacidade de pressionar o Estado, mas ele precisa, porque vocês vejam, a questão aqui não é só construir a cidade, porque eu posso construir uma cidade colocando assim, a beira-mar norte, né, uma área valorizada, posso colocar o Jurerê Internacional, etc. Agora, se não fizer mais nada, e só colocar lá aquela via, né, da beira-mar, que era lá prevista com 25 metros, ela chegou a 107 metros de perfil, né, da avenida. Se a gente fizer os investimentos e deixar assim, aquele investimento vai se deteriorar e pode ser alterado por um outro investimento em outro lugar. Então, a questão que está em jogo aqui é disputar aonde vai ser feito esses investimentos, então você tem que ter o poder econômico e o poder político, né? E esse poder político é fundamental, porque é a única forma de você poder reproduzir esse poder econômico, né? Então, nós estamos falando que uma questão que é fundamental para a classe dominante, é fundamental. E essa é a luta, né, entre o setor da sociedade. Então, hoje a gente sabe que a sociedade mundial ela está cada vez mais, né, um processo extremamente concentrado de renda, né? A gente nunca teve no mundo tantos bilionários, né? E, aliás, isso é uma pena, é uma coisa, porque se concentra uma ilusão para os jovens, né? Essa tal das bets, né? Eu, conversando com professoras, assim, falo assim, os alunos preferem, do que prestar atenção, eles ficam lá jogando nas bets. Falo, por quê? Por que eu vou estudar? Se eu quero ganhar dinheiro, vou ganhar em bet, não vou ganhar em conhecer a realidade, sabe? Então, tem essa história que é meio complicada, porque, inclusive, é um instrumento de fazer desviar a atenção e o conhecimento da realidade. E é um instrumento poderoso, ideológico, né? Não vou me aprofundar nessa questão, mas é importante. Então, o que eu estou querendo mostrar é o seguinte: a gente conhece o Estado, vocês falam, o poder legislativo, né? Então, o poder executivo, então você tem prefeituras, você tem governo do Estado, tem a presidência da República, você tem uma série de instituições, né, do executivo e também, claro, do judiciário. E aí, essas instituições, a gente aprende, né, e que dentro de uma democracia, essas instituições, elas têm uma autonomia e elas estão acima das disputas entre as classes sociais, entre aqueles que têm dinheiro e poder econômico e aqueles que não têm. Mas a questão que se coloca no processo de produção da cidade é justamente esse. Será que este processo ele ocorre exatamente dessa forma? Será que a justiça é tão cega nesse debate, né? Então, vamos lá. Um dos aspectos, né, que é um aspecto base e é a questão mais séria. Se vocês têm uma questão séria
para discutir sobre os destinos da humanidade, do nosso país e do mundo, é essa questão das desigualdades. Ela é muito mais grave do que a pobreza é gravíssimo. Mas a pobreza a gente consegue, com poucas ações, ou ações decisivas, né, a gente consegue reduzir pobreza. Nós fizemos isso no Brasil, né, entre meados da década de 90 até 2012, a gente teve redução de 50 milhões de pessoas que estavam em pobreza e extrema pobreza. Então, significa ter investimento, você consegue reduzir pobreza. Mas, se você não reduzir pobreza sem reduzir desigualdade, essa pobreza volta. É o que aconteceu nos últimos anos. Houve, né, 2019, 2020, houve um retorno dessa pobreza. Porque muitas das ações que precisavam ser feitas para a redução das desigualdades não foram feitas. E é muito difícil, né? Eu vou conversar depois, mas é muito difícil reduzir desigualdades. Mas ela é uma questão seríssima. Então, dentro de uma cidade desigual, eu estou falando da cidade, estruturalmente, das cidades capitalistas. Dentro das cidades capitalistas, né, e dentro de cidades desiguais, né, a gente está falando em desigual socialmente, né? Então, gente que tem recurso, tem gente que não tem recurso, gente que tem emprego, tem gente que não tem emprego e tal. E patrimônio, outro não tem patrimônio. E a questão das desigualdades espaciais, né, que é isso que eu estou trazendo basicamente para vocês. Quer dizer, os espaços das cidades são desiguais. Essa imagem aqui é uma imagem do Dias Pais, que é, por exemplo, o Morro da Cruz, né? Então, você tem um setor do Morro da Cruz, nas beiradas do Morro da Cruz, que vem sendo ocupado desde do final do século XIX, né? E ela continua, né, uma área de pobreza, e lá embaixo, uma área onde se concentra a população de mais alta renda. A maior parte de vocês aqui é de Florianópolis? Tem alguém aqui? Quem é de Florianópolis aqui? Todo mundo. E quem é, por exemplo, de Palhoça? Tem gente que vem de Palhoça, alguns. Isso, é igual lá na UFSC também, né? Então, essa conhece muito bem a realidade do entorno, né? E essas dificuldades todas que nós estamos falando. Tá? Então, a gente está falando dessa desigualdade espacial e que ela é produzida pela maneira como os investimentos públicos são distribuídos no espaço, no território. Né? Agora, é aquela história que eu falei, não é qualquer investimento público. Então, se você fala em hospital, é uma coisa. Agora, a discussão, onde vai ficar o aterro sanitário? Vocês são jovens, mas aqui em Florianópolis, desde a década de 80, né, na verdade, o lixão, né, a gente chamava de lixão, que ficava no Itacorubi. Onde vai ser o aterro sanitário? Eram brigas homéricas. Nossa, era assim, coisa de... Porque ninguém quer ficar com um aterro sanitário do seu lado. O único município que aceitou foi Biguaçu. Né? E você veja, tem município que viaja 200 quilômetros, 300 quilômetros para trazer lixo para Biguaçu. Então, não é pouca coisa. Sabe? Então, essa disputa, porque é uma área que desvaloriza a terra, desvaloriza o entorno. Assim como você tem uma universidade que valoriza o entorno, por exemplo, o IFES que vai valorizar, ainda que tenha sido feito num outro momento histórico. Né? Ela vai valorizar. A UFSC também. Né? Mas nem sempre isso acontece. Só colocar uma universidade já valoriza. Bom, eu estou falando, mas já estou assim, que pena, podia ter posto outros slides que eu acho que ia ajudar. Eu quis ser muito sucinta, mas enfim. Tá? Só volta um pouquinho. Tá? O grande problema disso que eu estou falando, né, dos investimentos concentrados ao longo... Gente, eu estou falando isso, não é assim,
Ah, no governo Fernando Henrique foi feito tal coisa, no governo Lula foi ou no governo do Espiridião, a minha aqui foi feito isso. Não estou falando isso, não. Eu estou falando um processo estrutural do próprio sistema. Isso é coisa de 100 anos, 100, 200 anos. Ele não é formado. Essa estrutura de Florianópolis, ela não é formada de um dia para o outro. Ela é uma estrutura formada pela classe dominante ao longo de mais de 100 anos. Nós temos aí 150 anos que isso é produzido. Tá? Passando, inclusive, da monarquia para a república, né? E passando por várias ditaduras, por governos democráticos e tudo. Né? Então, é uma coisa impressionante. Tá? Agora, o grande problema é que as desigualdades ela reproduz a pobreza. Tá? E outra coisa, reproduz conflitos sociais. Então, quando vocês estão discutindo, vendo por aí, não, vamos discutir a questão da segurança pública. A segurança pública é só pôr um monte de policial na rua e nós vamos resolver isso aí. Vai resolver isso aí? Não vai. Porque a violência ela é resultado desse conflito. Ela tem base social e base espacial. Ela não é pelo ser humano que ele que e aí começam todos os preconceitos, né, a aflorar todos os preconceitos, não só de classe, mas de raça e tal, né, de gênero e tal, que vai fortalecer esse ideário, né? Então vocês vejam, para conseguir fazer isso, a gente fala assim, não, mas então é só mudar a localização dos investimentos. Será que é tão fácil isso? E por que a população apoia investimentos que vão desvalorizar a área que ela mora, que não vão favorecer aonde a sua família mora? Por que acontece isso? Então, essas são questões que surgem e são fundamentais, né? E aí entra, novamente, aquela questão que talvez eu devesse ter feito só uma sobre a ideologia. Tá? Então, eu deveria ter feito uma aula especial sobre... Na pós-graduação, eu dou aula na pós-graduação. Na pós-graduação, a gente fica 1 mês e meio, 2, fazendo essa discussão. Porque se um aluno que está fazendo mestrado, doutorado, ele não entender, sabe, como que funciona a estrutura, inclusive ideológica, ele não consegue entender como que essa disputa ocorre. Então, a gente é obrigado a ficar sentado, lendo, e eu faço leitura, a gente chega uma hora e faz leituras, sabe, leituras juntos, porque são questões difíceis de entender, mas a gente tem que entender, porque senão você não consegue ter não só a consciência do processo, mas pior, você não consegue propor alternativas de mudança. Não é? Então, vamos lá. Então, é aquilo que nós comentamos, né? Então, você tem o processo de concentração de riqueza, né? Então, lá pega Praia Brava, pega aqui no centro de Florianópolis, né? Então, é isso aqui que eu estava falando, ó, a via de contorno norte, né? Que ela tinha sido projetada para ter até aqui 22 metros e teve 107 metros. E o dinheiro que veio em 1976 para construir isso aí, 19 milhões de dólares, que vale muito mais do que hoje, porque tem a deflação, não era para construir aqui, era para construir para o sul, e foi jogado para cá. Agora, vocês perguntam, como que foi feito isso? Né? Foi transferido? Foi transferido, porque, inclusive, a gente está na época da ditadura militar, se fazia isso. Tá? Mas, vocês vejam o poder, né, que havia de poder deslocar investimentos. Tá? Vamos lá? Aqui. E tem outros espaços, que são os espaços onde essa população, que não tem espaço nas cidades, ela vai se concentrar. Tá? Ela se concentra em pontos, em partes da cidade, que é o que sobra. Em geral, áreas que têm áreas de risco, né? Declividade, áreas que têm inundação, lá em Blumenau é bem, né?
inunda, né, então, são essas áreas, e as áreas a gente chama de áreas informais. Né? Na década, até 2004, a gente não tinha um mapa de Florianópolis das áreas de pobreza. O IBGE dava, os dados do IBGE davam que tinha lá 3, 4 áreas de informalidade, né? Que eram essas áreas que era como que chamava? O IBGE mudou o nome agora, o termo que eles usavam era setor, bom, enfim, eram as áreas de pobreza. Tá? E a gente participou, eu acho que vocês não participaram, né, dessa pesquisa do Infosolo, que a gente fez essa pesquisa, que era uma pesquisa nacional, eu coordenei aqui em Florianópolis, e a gente conseguiu levantar os 4 municípios, e dos Florianópolis, Palhoça, Biguaçu e São José. E a gente descobriu que tinham 171 áreas de pobreza, sendo que Florianópolis eram 62. Né? É isso que eu falei que eu podia ter trazido, porque vocês iam ver onde que estão essas áreas aqui. Né? Então, essas é o processo de concentração, é o que sobra na cidade. Né? Hoje, com o Google Earth e tal, a gente olha e vê isso direto. Para vocês terem uma ideia, isso se esconde de tal forma. Quando eu era estudante na USP, a gente não tinha esses mapas, não tinha essas coisas. Eram mapas, né, feitos pela prefeitura que a gente usava. Todos os mapas, isso na USP, todos os mapas que a gente usava para fazer planejamento, estudo de planejamento urbano, as áreas de pobreza não existiam, porque só se estudava a cidade legal, a cidade que tinha sido aprovado pela prefeitura. Então, a gente fazia o planejamento dos condomínios aprovados, dos bairros que estavam... O resto não existia. Então, vivia brancos dentro da cidade. Então, vocês imaginam os planejadores fazendo o planejamento e tirando 2/3 da cidade do planejamento. E isso não é daquela época. Essa semana passada, eu estava lendo um texto na Índia, porque a Índia tem aquele crescimento monstruoso, e estavam justamente reclamando disso, que os planejadores estavam trabalhando com brancos e não colocando as áreas de pobreza. Pô, e a Índia tem 300 milhões de extrema pobreza. Né? Então, isso, em áreas de muitas desigualdades sociais, e que a população não assume, né, o seu papel como sujeito social, isso acontece. Né? Então, são áreas de concentração de pobreza que elas vão sendo elaboradas, desenvolvidas ao longo do tempo, como resultado dessa disputa entre as classes sociais pela destinação dos investimentos públicos ou pela ausência dos investimentos públicos. Né? E aqui, isso aqui é bem assim, já tem alguns anos, essa foto é na Serrinha, aqui. Então, você veja, e até 2004, assim, 2008, na Serrinha, aqui no Morro da Cruz, as casas eram muita madeira, né? Tinha muitas casinhas de madeira. Eu me lembro que eu levei um trabalho, estava discutindo com umas professoras lá na USP, e elas falaram, mas madeira, Florianópolis ainda tem madeira. Eu tive que explicar para elas, não, mas tem uma coisa que eles têm um conhecimento cultural que vem de Lages, tal, então tem uma outra característica que era muito interessante da madeira. E eram, inclusive, casinhas, barracos, mas bem feitos, né, dentro do possível. Né? Mas o que tem acontecido, quando começou na década de 2007, 2008, 2009, começou a aumentar o salário mínimo. Aí, o que aconteceu? A população começou, o salário mínimo passou do ano 2000, de $87, o ano 2010, o salário mínimo passou para 2011, $300. É um crescimento alto. E esse maior poder aquisitivo fez com que essa população começasse a fazer alvenaria, né? Alvenaria e fazer isso aqui, ó. Quando você vê numa favela isso aqui, que é o que acontece no Rio de Janeiro, que é a possibilidade de sobrevivência, é você fazer mais casinhas para poder alugar. Né? E aí, é claro que isso tudo dá um problema, porque a gente, quando vai regularizar as terras, é uma discussão isso, como fazer, porque você vai regularizar, principalmente terra da União,
você um móvel para cada um, e não 17 imóveis para uma pessoa, que acaba acontecendo. Mas vamos lá. Por favor, pode mudar? Aqui é outra imagem. Tá? Isso aqui é uma imagem de uns anos atrás, é a Ponta do Leal, no continente, que agora foi demolido, né? E ali é a Beira-Mar Norte. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, isso aí é coisa de 8 anos, 10 anos, essa foto, 8 anos. E ali, aquela foto lá em cima, é na Serrinha, no terreno da Universidade Federal. Tá? Vocês terem... Isso está um pouco pior. Essa imagem está aqui, eu tenho trabalhado com eles desde 2013. É um terreno da União, já foi passado pelo Conselho Universitário, Conselho de Curadores, foi aprovada a doação, né, são em torno de 400 pessoas que moram, né, desde a década de 80 nessas áreas, e a prefeitura se diz, né, porque a gente não pode passar a terra da União direto para os moradores, então tem que passar para a prefeitura de Florianópolis, e a prefeitura tem que se dispor a fazer a urbanização, porque esse foi o acordo com a universidade, se eles não fizerem a urbanização, porque não adianta dar o título de propriedade e ficar desse jeito. Olha lá. Esse esgoto que sai, vocês estão vendo, né? Essas tubulações são esgoto. Isso aí vai direto, desce perto da moradia estudantil e vai esgoto lá para o campus, né? Na área do campus é coletado pela coleta municipal. Então, isso agora. Então, assim, é impressionante isso. Então, esses espaços de pobreza, eles existem, como diz o Bernardo, estão escondidos, né? Estão escondidos, estão nas depressões, né? Existem diversas depressões, a gente não consegue ver em Florianópolis. Você vai lá para o Sol Nascente, no Saco Grande, então são várias depressões que só subindo lá vocês vão conseguir ver essas áreas de pobreza. Entra, desce, né? E tem comunidades incríveis, incríveis. Não sei que tempo que eu tenho, eu estou inventando aqui coisa. Essa é uma comunidade, gente, o Sol Nascente, já que eu falei, é ali no Saco Grande, atrás do Floripa Shopping. É muito interessante, porque eles têm, assim, são várias comunidades, uma atrás da outra nos morros, assim. E essa comunidade ela é organizada em função da água. Então, há décadas, eles controlam a água. Eles têm uma fonte nascente no alto do morro, né? O morro está à divisa. Saco Grande, do outro lado, vai para lá da lagoa. Então, eles conseguem controlar a água, eles fazem o armazenamento da água, fazem o tratamento da água, a distribuição dessa água para toda... Naquela época que eu fiz o levantamento, eram 400 casas. Né? E eles têm um controle, e a água é tão limpa quanto a da Casan, tá? E eles têm um processo de manutenção, mas muito mais rápido. Quando quebra alguma coisa, o seu Afonso lá ia lá, arrumava na hora, porque ele sabia... Bom, mas era uma... Vocês imaginem aquela tortura, o que era aquele encanamento passando por tudo quanto é lado. Até na época, eu tinha uma aluna, eu falei para ela, olha, se a gente puder dar um presente para eles, porque, de repente, o seu Afonso morre e eles não vão saber mais onde está passando encanamento. Vamos pôr no computador e mapear toda a tubulação de todas as casas, porque faz aquele zigue-zague, né? E aí a gente deu de presente, montamos isso, o morro todo, e demos de presente para eles isso aí. Mas, gente, incrível isso, né? E é claro, a água muito mais barata que a Casan. Aí o bairro embaixo, né, eles querem pegar aquela água também, aqueles condomínios lá embaixo, eles querem usar, porque é uma água, né, melhor. E nos últimos anos, uns anos atrás, a Casan estava querendo acabar com... São 3 comunidades na ilha que têm esse controle de água. E a Casan estava querendo terminar com isso, e é uma pena. Porque o que acontece? Como eles tinham... porque é tão interessante, eles tinham o controle, porque era a Associação de Moradores tinha o nome de todo mundo, então todo mundo fazia o pagamento mensal da água. Era uma quantia muito baixa, mas eles sabiam todo mundo. Então, para morar naquela região, você tinha que ter vínculo com a Associação de Moradores. Então, o que acontecia? Quase não tinha tráfico de drogas, porque eles tinham controle de quem morava lá.
Nós vamos fazer uma pesquisa, e eles sabiam, olha, essa fulano nasceu agora, essa daqui mudou para cá, essa, sabe, comprou casa. Eles conheciam todo mundo, então a relação de vizinhança, é claro, tinha, tem tráfico, a gente não consegue controlar tudo, mas é impressionante quando a comunidade tem autonomia, sabe, quando ela tem controle da sua vida e do seu espaço. É impressionante. Então, é só para dar um exemplo aqui. Vamos lá, então. Eu estou fazendo tantos... Bom, aqui... Então, olha o resultado, né, daquela concentração. Isso significa, isso não é só Florianópolis, isso eu estou dando o exemplo de Florianópolis, mas isso são todas as cidades capitalistas. Quanto maior a desigualdade social, maior o processo segregativo. Tá? Então, o que você tem aqui? O vermelho é a concentração da população de mais alta renda. Aqui é um dado... de 2000, tá? Então, vermelho aqui era a concentração de população acima de 20 salários mínimos, tá? E o azul era até 3 salários mínimos, tá? Aqui até está Frei Damião, tá? E aqui foi para o 2010, tá? O vermelho era acima de 15 salários mínimos, porque o salário mínimo, na verdade, como ele cresceu muito, né? Ele foi para... Aqui ele era R$ 151. E ali ele foi o salário mínimo para R$ 510, né? Agora já está com 1.600. Mas é só para ter uma noção, porque eu tive que fazer acima de 15 salários mínimos. Mas vocês vejam, esse processo de concentração, né, e formando esse eixo em direção norte, né, é um processo que hoje isso é uma área segregada, tá? Área segregada, e tem 2 processos aqui. Uma é o processo de segregação, que é a concentração, né, da população de mais alta renda. É uma tendência à concentração. Isso não significa que todo mundo que está aqui é uma média, ganha acima de 20 salários mínimos. Significa que é uma média. Assim como nem todo mundo que está nessas áreas significa que vão ganhar até 3 salários mínimos. É uma média. É uma tendência à concentração dessas populações. Agora, e é isso que a gente chama de processo segregativo. Agora, tem um outro movimento que é muito importante, quem desenvolve isso muito bem é o professor Flávio Vilaça, tem um livro que chama Espaço Intraurbano no Brasil, eu acho que vale a pena vocês lerem. É um outro processo que é a aproximação, uma tendência à aproximação das áreas segregadas, formando uma determinada região na cidade. Isso você vai ver em todas as cidades brasileiras. Então, no Rio de Janeiro, você vai falar a zona sul do Rio de Janeiro. Em São Paulo, você vai falar a zona sudoeste. Então, tudo de bom que acontece naquela cidade é a zona sudoeste. Os bons shoppings, né, os bons colégios, os bons hospitais, está na zona sudoeste de São Paulo. E aqui é nessa área noroeste de Florianópolis, ela se concentra, são eixos. Então, se você pega tudo que foi desenvolvido em termos de investimentos públicos, principalmente sistema viário, ao longo... é claro, isso aí é coisa de uns 100 anos, mas, ao longo do tempo, principalmente da década de 70 para cá, ela se concentra nessa área. E ela se concentra, refaz, e faz de novo, e o investimento vai novamente para a mesma área, né? Agora, pode até pôr a outra? Então, é esse processo que a gente chama de segregação socioespacial, é uma segregação dentro do espaço urbano, né? E você tem uma tendência à concentração da população de maior renda. Mas o que acontece nessas áreas é porque não é só uma concentração, uma tendência à concentração por poder econômico, é uma concentração de poder político. Tá? Então, isso isso é um problema. Tá? E não é à toa, por isso que nas eleições as pessoas quase se matam. Eleição para vereador, eleição para prefeito, para governador. Por quê? Porque ter o controle desse poder político para manter os investimentos é fundamental. E isso não é só dentro das cidades, é ao nível federal também. Né? No Congresso, porque ou você, inclusive, hoje a situação no país está essa, não existe não consegue mais nem governar,
porque o Congresso controla esse processo. É um problema. Então, alguém que tem um terreno, quer construir, né? E ele vai o quê? Pressionar, no caso, numa cidade como Florianópolis, o prefeito e os vereadores, né? Para poder, né? Inclusive, os conflitos dentro de audiências públicas, etc., para poder conseguir ter esse ganho. E isso é fundamental, né? Gente, isso que nós estamos vendo em Florianópolis, que não é só Florianópolis, que é o Brasil todo, é impressionante. As demolições, vocês estão vendo isso nas cidades, devem estar andando por aí e vendo por que está tanta demolição. Não é que demoliram agora. O capital imobiliário, ele comprou com muita antecedência. Ele comprou essas terras, comprou as casinhas, depois ele vai lá e pressiona na revisão do plano diretor, e pressiona para que possa garantir a valorização daquelas áreas e a possibilidade de verticalização das áreas. E aconteceu aqui, em São Paulo está impressionante isso também. Eu fui o fim de semana passado, assim, áreas que eu nasci lá, eu estou 40 e tantos, 50 anos aqui, mas coisas que você está perdendo a referência, porque demole meia quadra. Então, você demole meia quadra aqui, meia quadra do outro, você já não tem mais referência, nem da lojinha da esquina, nem nada disso. Está se demolindo prédios, né? É uma coisa e aqui em Florianópolis também vai começar a fazer isso. Vamos lá, então? Espera aí, eu tinha mais uma coisa para falar ali, mas agora eu já me esqueci. Eu fico falando tanto. Bom, então, para tentar, né, vamos lá, resumindo, porque vocês vão ficar cansados também, então, essa segregação, né, ela resulta dessa disputa entre as classes sociais, né, aqueles que detêm o poder econômico ou não. Essa é uma foto de Florianópolis, do Instituto Silva Paz, que eles fizeram, eles me passaram, eles têm assim, milhares de fotos incríveis, e aqui a gente consegue ver as áreas de pobreza, né, Morro do Horácio, Morro do Chapecó, tal. Mas isso a gente consegue só ver de helicóptero ou de avião, principalmente de helicóptero, ou de drone. A gente não consegue ver da beira-mar, porque tem, sabe, depressões ali, então a gente não consegue ver isso. Mas ali a gente consegue ver a concentração de áreas de pobreza em cima. E é claro, quanto mais valoriza aqui embaixo, mais problemático está para aquela população que está no morro, porque eles estão correndo o risco de serem deslocados de lá, porque vale muito, né? Então, essa população, uma coisa que está aguentando, aliás, aguentando hoje, o Morro da Cruz, a população não ter sido posta para fora e comprado todas as terras e feito investimentos, né, grandes empreendimentos, é a existência de ZEIS, Zona Especial de Interesse Social. É isso que está segurando essas comunidades aí. E é uma pena que as próprias comunidades nem sempre têm essa... Lá no caso do Sol Nascente, nós avisamos, levamos um mapeamento e falamos, olha, vocês têm que fazer as EIs. Se vocês não fizerem as EIs, com esse shopping Floripa, com o governo do Estado, ele passou a centro administrativo, com esse monte de condomínio, vocês vão ser expulsos daqui. E aí foi legal que isso, sabe, eles foram e exigiram, então agora é ZEIS. Não é garantia total, porque vai depender, os vereadores podem mudar, mas pelo menos dificulta, né? Vamos lá? Então, o que eu queria mostrar para vocês, que a segregação, então, ela é produzida, ela não é produzida ao longo de um mandato, né? É produzida historicamente e é produto, né, desse conflito social, e ela reproduz e é produtora desse conflito, né? Isso aqui é muito interessante, né? Essas divisões da cidade, né? A gente não consegue perceber a divisão, quer dizer, aqui por cima a gente vê, né? Mas são essas muralhas, essas rupturas sociais, né, no tecido urbano, né? Agora, uma frase que é do Vilaça, que é muito importante, que é essa questão. Com a segregação, você consegue dominar o espaço. Por quê? Porque você consegue, usando outro instrumento que é poderoso, ideologia. Você consegue convencer aquela população
de que essa é a cidade, né? Então, você precisa convencer a população de que, se você vai pôr investimento todo de novo aqui, a população vai concordar com isso, porque aqui é a cidade. Então, você tem que convencer a população. Isso é um exercício ideológico poderoso. E a população, nós aceitamos, sabe? Não, é a cidade. Tanto é, o Vilaça, ele já faleceu, né? Mas ele falava para mim, vê se existe alguma né, cartão postal? O cartão postal está aqui, ó. Não tem cartão postal da Tapera da Base, não tem cartão postal lá da favela, da Mariquinha, não tem. Né? Aqui é onde a classe dominante ela precisa fazer com que vocês aceitem que a cidade é essa cidade que a classe dominante mora. Você percebe? Se essa é a cidade, os investimentos todos têm que estar aqui. E todo mundo concorda. Nessa pesquisa que a gente fez do Infosolo, olha, de 400 e tantos questionários a gente entrou de porta em 6 favelas. Acho que tinham 2, 3 questionários que o pessoal sabia dizer onde morava a população mais rica da cidade. O resto não sabia. Eles falavam, um outro falava beira-mar, tal. Tinha um que falou Jurerê Internacional. A população não tem noção, talvez hoje, né, com mais celulares, tal, talvez tenha, mas não tinha noção, não tem noção do que, sabe, de como é repartida a cidade, como são repartidos os investimentos públicos e as desigualdades dentro de uma cidade. Desculpe, vamos lá. Aqui é só para vocês verem, é uma coisa que eu teria que vir um dia só para mostrar isso, mas eu fui estudando ao longo de 100 anos, da virada do século até o ano 2000, para tentar, e a gente foi mostrando que, né, aonde se concentrava, aquele vermelhinho, onde se concentrava a população de mais alta renda, né, como ela foi se dirigindo para o norte, né, norte da península, né, aqui na década de 50, na década de 70, aqui teve um problema, depois eu posso conversar, mostrar por que aconteceu isso aqui. Quando acontece isso, aí é bom a gente ver o que aconteceu nesse período. E aí, olha, o vermelhinho, o laranja ali, é acima de 20 salários mínimos, o amarelo acima de 12 salários mínimos. Média, viu? Média. É muito alto isso para a época. Né? E até consolidar no ano 2000, e eu mostrei antes, né, no ano 2010, 2020, ela vai se consolidando nessas áreas vermelhas. Pode passar? Então, é por isso que eu falei que ela é um processo histórico. A gente não consegue estudar segregação se a gente não estudar historicamente esse processo. Porque o que acontece naquele processo? Hoje, as pessoas falam, nossa, tem bastante gente rica em Florianópolis. Será que sempre foi assim? Essa mudança em Florianópolis, gente, ela acontece justamente na virada da década de 90 para o ano 2000. É impressionante. Houve uma mudança, né, uma transferência da população de alta renda para Florianópolis, de outros estados, e eles só vieram porque já estava estruturado o processo segregativo, estava consolidado. Se não tivesse consolidado, essa população não vinha para cá. Inclusive, naquela época, foi a primeira vez que o IBGE começou a levantar um movimento pendular, que eram pessoas que trabalhavam em São Paulo, mas a família morava aqui, sabe, fazendo esse pêndulo. E foi muito interessante que foi justamente nessa época, a Polícia Militar ainda não tinha dados por computador, eu tive que ir lá e pegar papel e fiz o cálculo, de homicídios. A taxa de homicídio de 1999 para 2000, nesse período de virada, foi impressionante. Homicídios em Florianópolis. Né? E o que a gente acabou descobrindo é que foi porque veio uma população e são as demandas por drogas. É uma população que é aquela história que o Zionir Ventura falava, quem consome droga não é o morro vende a droga. Quem consome e produz é uma classe. E se você vem a demanda para cá, uma população de alta renda vem para cá, tanto é que no ano 2000 foi uma coisa impressionante. Os dados do IBGE, eu levantei todas as 5.600 cidades. Florianópolis foi a capital com a média
mais alta, era 10,6 salários mínimos a média, quando o Brasil era 5,6. Era mais alto que Brasília, que São Paulo, que Rio de Janeiro. E essa população de alta renda traz uma demanda. Foi aí que entrou o tráfico de drogas. E o tráfico de drogas entrou com tudo e mataram, por isso que foi uma mortandade aqui no Morro da Cruz. Inclusive, na época, o padre Wilson teve que ser escondido, porque os traficantes, os anteriores que foram morrendo, eles conheciam desde criança, mas esses novos, PCC, não sei o que chegou, eles não conheciam, e ameaçaram. Eu sei que teve, assim, então foi uma... Agora, isso, muito pouca gente sabe de todo esse processo. Então, esse foi um processo de mudança em Florianópolis, e esse processo de mudança só é possível com essa estrutura espacial. Tá? Bom, então, o que eu quero, fechando, né, é que o direito à cidade, lembra que eu falei, olha, moradia, tal, né, uma casa bonitinha, bem feita, ventilada, isso, excelente. Mas existe uma questão. Não é ter uma moradia que você consegue morar. Para você ter o direito à cidade, você tem que ter uma boa localização dessa moradia. Não é uma moradia em qualquer lugar. Porque uma moradia em qualquer lugar vai fazer você reproduzir a sua pobreza. Veja só, olha só o que aconteceu com os primeiros Minha Casa Minha Vida que foram feitos. Né? A gente está na terceira fase, então teve 2009, 2011, depois agora 2023. E está sendo bom porque o governo está fazendo mudanças no Minha Casa Minha Vida. Então, as primeiras não estava se cobrando tanto a localização. Né? Então, você tinha muitas, em áreas periféricas, franjas. Então, aquele monte de Minha Casa Minha Vida nas áreas periféricas. Vocês viram o que aconteceu na época da pandemia. Né? Na época da pandemia, foi muita gente que tinha suas casas na periferia de Palhoça, O que acontece? Tiveram que abandonar ou deixar aluguel e vir para a cidade, porque você tinha que procurar emprego. Né? Então, isso foi muito grave. Inclusive, assim, eu recebia um WhatsApp do pessoal do Morro falando, olha, está acontecendo, o pessoal está sendo expulso, porque perde emprego, não consegue pagar o aluguel e é expulso das casas. Né? Aqui da Serrinha, o pessoal que me manda mensagem. Né? Então, esse é um problema, porque se você tivesse essas moradias mais próximas da cidade, seria mais fácil para esses moradores poderem arrumar emprego. Mas você mora lá na periferia de Palhoça, ou mesmo dentro, né, numa área meados de Palhoça. Naquela época, você, para vir de lá para o centro, para vir para Florianópolis trabalhar, uma porcentagem muito grande de pessoas trabalham em Florianópolis, porque de todos os 4 municípios, Florianópolis era né, pelo Plamos, teria que atualizar, mas era há poucos anos atrás, o único município que tinha mais oferta de emprego do que demanda. Então, essa população, naturalmente, vinha para cá. Mas você pega um ônibus, vai um dia. E se você pegar todo dia, você gastava 4, agora vai gastar mais. Porque Florianópolis ficou a cidade o ônibus mais caro do Brasil. Não existe cidade, município que tem... Então, gastava 400 e poucos reais. Então, uma família é filho, mãe. Imagine se cada um vai pegar o ônibus e ficar pagando isso. Então, você vai um dia procurar emprego, não vai. Você pode até ir no segundo dia, mas no terceiro você não vai mais. Ou então você abandona aquela casa na periferia e vem para o morro, ou vem para um barraco, né, para poder sobreviver. Né? Então, aliás, essa é uma das questões que não só aqui, mas de todas as regiões metropolitanas que a gente fez a pesquisa, e também na América Latina, então era InfoRio, InfoSolo, que era aqui no Brasil, e InfoMercado, que é na América Latina, desse grupo de pesquisa que a gente participou. Então, todos eles iam para uma favela, eles preferiam morar numa favela, no centro da cidade, do que morar numa casa com escritura numa periferia. Porque você não sobrevive. Por isso que a gente fala que a localização da casa é fundamental. Isso é o direito à cidade. Né? Então, a gente precisa ter tudo isso, mas a gente tem que ter uma boa localização. Então, essa localização central, né,
centralizada garante o direito à cidade. Agora, o ano passado, foi aprovado no governo federal um programa que eu acho que é bem interessante, que a gente já devia ter feito, que é a democratização dos terrenos da União, né? E isso é muito importante, porque nós temos muito terreno público da União, do município e do Estado, que estão todos aqui na área central. Você veja, Florianópolis foi uma capital que a gente tinha o Minha Casa Minha Vida faixa 1. Gente, Minha Casa Minha Vida faixa 1, 90% era subsidiado pelo Estado. E a gente não tem nenhum aqui na ilha. Porque a terra é cara. Mas se você tem terra pública, sabe? Eu tenho um aluno que fez agora para o mestrado, ele levantou todas as áreas da União, todas as áreas do município de Florianópolis e todas as áreas do Estado. Então, nós temos muita terra. É claro, não tem tanto quanto São Paulo. São Paulo, no levantamento, tinha uns 170 mil lotes. É muita coisa, áreas grandes, mas aqui nós temos também. Basta ver na Mauro Ramos, tem até prédio fechado, aquele que era do Ibama, não é? Está fechado lá. Bom, então, vamos lá, que o pessoal já está cansando. Então, esse direito à moradia e o direito à cidade, eles estão intrínsecos, vinculados, né? E isso, então, a localização dos investimentos é que vai gerar essa valorização da terra, né, ou a desvalorização da terra urbanizada, né? E a gente viu, então, que essa localização urbana, né, ela é produzida, né, pelo conjunto social, só que o dinheiro para produzir essa valorização é de todos, e a apropriação é privada. Então, se você faz, por exemplo, duplica lá, aqui na Beira-Mar, lá Trindade, né, lá perto da universidade, está lá duplicando, tal, não sei o quê. Quem ganha diretamente com aquilo é quem tem terrenos ali. Só que o investimento foi pago por toda a cidade. Então, o lucro que que os moradores vão ter, tinha que ser absorvido, né? Aquela mais-valia urbana, ela tem que ser absorvida pelo Estado para poder fazer investimento em outras partes da cidade que não receberam investimento. É a mesma coisa com o metrô em São Paulo, com outros investimentos. Bom, metrô em São Paulo, 100, 300 milhões de dólares por quilômetro. Então, isso aí é uma fortuna, né? Então, por isso que tem grupos que estudam a questão da mais-valia, da recuperação dessa mais-valia, tá? Então, bom, eu não vou... Tem esses planos, leis urbanas, né? Então, eles têm que considerar esse processo dessas desigualdades. E, agora, é só com essa localização, né, garantindo que você vai ter a garantia desse direito à cidade e de realização de justiça social. Aí entra aquelas questões, né, que eu estou falando, ZEIS, política de regularização fundiária, recuperação da mais-valia urbana, IPTU progressivo, etc. Acho que as pessoas nem sabem o que é IPTU progressivo. É assim, se você tem um terreno, um grande terreno parado lá, e não faz nada, quem conhece Biguaçu, não sabe aquele terreno imenso que tem do lado do centro de Biguaçu? Aquilo lá está há décadas e décadas. E as cidades crescem ao redor do terreno. Aquele terreno é um terreno especulativo, né, de um grande empresário. Aquilo, ele tem um custo para a cidade, os vazios urbanos têm um custo imenso para a cidade. Você imagina, e a gente tem isso em Florianópolis, né, pela estrutura original, então o caminhão de lixo, agora não anda tanto, mas anda quilômetros sem pegar lixo. Ele é vazio. E o ônibus a mesma coisa. Ele tem que andar vazio porque o próximo ponto está muito longe. Então, os vazios urbanos têm um custo. Cidades com muitos vazios urbanos é difícil administrar, é muito cara, sabe? Porque o serviço público fica trabalhando para resolver esses problemas que são causados por um grupo. Por isso que, olha, são apropriados privadamente. Vamos lá? Eu acho que já dá para fechar, tem mais uma. Então, reforçando essa questão, né? Então, a cidade capitalista que resulta do conflito entre classes, né? E eu estou falando entre classes com uma forma mais didática. As coisas não são assim um bloco hegemônico fechado, porque dentro das classes você tem frações e brigas internas imensas,
né? Porque tem gente que comprou terreno para o norte da ilha e quer que faça investimentos, o Estado faça, e tinha gente que comprou terrenos lá para o Campeche e quer que a pressão vai lá. Agora, quem é que ganha? E a briga foi de matar. Assim, foram algumas décadas de segurar o plano diretor, e era assim, não foi, um dia eu conto para vocês. E aí, o que acontece aí nesse processo? Quem ganha? Em geral, o setor hegemônico. É o setor que controla, tem o poder político. Então, nem sempre, mas em geral é. Então, tem frações. Tanto é que existem aqueles monte de partidos políticos, são as frações de disputas, né? E aí vai. Então, confirmando essa questão da localização. E outra questão que eu acho que é, bom, se a gente quer reduzir desigualdade, a gente tem que mudar o foco. Não adianta falar, olha, a partir de agora, nós vamos distribuir os recursos da cidade igualmente para todo mundo. Como? Uma cidade é toda desigual. Se você distribuir tudo igual para uma cidade desigual, você vai continuar tendo desigualdade. Então, uma condição é você jogar investimento nas áreas que não têm investimento. Sabe? Você tem que reduzir essa desigualdade. É a mesma coisa com as cotas. As cotas sociais, as cotas que as universidades têm hoje, foi um dos grandes ganhos, foi um dos maiores conquistas. Olha, gente, eu estou quase 50 anos lá na UFSC. Assim, eu passei por tudo. De tudo que eu vi, a coisa mais bonita que eu vi foi as cotas. Sabe? Porque muda completamente mas a cota, e é um período histórico que você tem que garantir essas cotas para garantir o equilíbrio, sabe? Agora, então, a gente vai ter juízes. Essa semana passada, um juiz jovem ajudou a gente lá no Rio Negrinho, sabe? Por causa de a gente estava fazendo habitação lá para os assentamentos, né? E ele foi lá ver. Então, isso é, sabe, um juiz jovem que quer ver o que é. Sabe? Isso é bonito, não é? Ele vai lá, atravessa o Estado, vai lá, anda. E é muito bonito. Então, essa juventude, né? Por isso, ela precisa ter consciência dessas coisas. Ela precisa saber, porque se não conhecer isso, se ela não tiver consciência disso, ela não vai saber como melhorar a vida da população, como mudar o país, como melhorar o país, melhorar as nossas cidades. Sabe? Então, isso é fundamental, né? Então, essa redução das desigualdades, da pobreza, etc., então tem que mudar o foco e tem que priorizar onde não houve investimento ao longo do tempo. Vamos lá? Quanto tempo que eu já estou falando? Agora fechou, tá? Bom, então isso aqui eu já falei, né? Uma cidade segregada não é justa e não é uma cidade segura, né? A violência, isso aqui não é eu que estou falando só, não. O núcleo de estudos da violência da USP, eles têm um trabalho muito bom sobre essa questão de, sabe, segregação, cidade segregada, cidade apartada e violência. Né? Isso é a base de uma cidade violenta, são isso. E quanto mais desigual, mais segregado e mais violento. E todas essas questões, olha, então a gente está falando que são disputas. Então, essas disputas não são técnicas. Não é dizendo assim, eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado, tal. Sabe, o fato de eu ter feito mestrado não vai mudar nada. Eu tenho que ter consciência e saber o que eu tenho que fazer, sabe? Então, isso é muito mais do que técnico, da minha capacidade técnica, a minha capacidade política. Agora, se a questão política é importante, de eu entender o que é aquilo, a questão ética é fundamental. Então, a formação ética, nossa, tem que ser, sabe, clara, limpa, né? Eu coloquei ali, né, o jeitinho, o clientelismo, a corrupção, que é questões assim, endêmicas nossas, mas até a corrupção eu não acho que é o pior. O pior é a desigualdade. Eu acho assim, são problemáticas que a gente precisa ter, ser pessoas íntegras, né? Bom, e aí, de novo, né? Então, ao se priorizar uma justa distribuição dos investimentos públicos, que vai ter que ser desigual, favorecendo aqueles que nunca foram favorecidos, né? E aí, essa secular exclusão social, participação popular, etc., só assim,
né? A participação popular, vamos garantir essa redução das desigualdades socioespaciais. E aí sim a gente consegue, né, caminhar, né, com uma proposta de uma cidade mais justa, mais igualitárias, mais participativa, e aí sim a gente pode caminhar para um efetivo direito à cidade. Aí vocês falam, é utópico? É, mas a utopia faz parte do ser humano. Sem sonho, sem utopia, a gente não vive, né? Não vive no sentido de do que eu estou fazendo aqui, o que eu posso ser útil, como eu posso contribuir, como eu posso mudar. Não, eu estou aqui estudando engenharia no IFSC, sabe, eu tenho um privilégio, não, é um privilégio estudar no IFSC, né? Sabe, a coisa mais linda, você tem privilégio. Então, vocês fazem parte de uma nata, né? Então, o que é essa nata? A nata é aquela, sabe, o pessoal mais capacitado. Então, essas são as pessoas que vão ter que fazer alguma coisa, que têm condições de conhecer a nossa realidade e poder agir no sentido de melhorar. E não é para a gente, é para os nossos filhos. Eu faço isso desde os 20 anos de idade, estou com mais de 70. Então, isso não é para mim, eu sei que eu vou morrer antes. É para o meu filho, para o meu neto, é para a sociedade, sabe? Então, é isso. E não é para enriquecer, é para poder... A gente é feliz, né? Eu acho que o Mujica morreu aí esses dias, ele era um exemplo, né? Não é enriquecer, não é isso que faz as pessoas felizes. As pessoas felizes são aquelas que têm um propósito de vida, que sabem que têm capacidade de fazer transformações importantes no mundo. Tá? Então, é isso. Agradeço muitíssimo e desculpe aí o tempo que eu avancei. Bom, muito obrigado, professora Marinês. Realmente é até de arrepiar, porque, sei lá, 20, 25 anos depois, a gente também sente que valeu a pena, Marinês. Eu tenho certeza que, indiretamente, a Milena fala na extensão, a Nelise e o Vicente falam no projeto arquitetônico, eu também falo. Eu tento pensar num campus lá que vai ser construído, que possa ter uma relação com a cidade, um parque linear, que seja, uma coisa que... Então, a gente vai tentando. Então, é muito motivador. Não. Então, eu vou abrir assim, a palavra para as pessoas fazerem perguntas, questionamentos, mas eu gostaria de fazer um rapidinho, assim, uma pincelada só sobre... dentro desse contexto do IFSC, que está numa área central, na centralidade urbana, e que legal que vem alunos de outros lugares. Ah, tá. Chamando lá, eu levo esse aí, aí a professora fica... Claro, aí alô? leva lá para... Termina, Bernardo. Tá. Não, eu vou deixar, depois a professora Marinês vai respondendo junto com outros, mas dessa oportunidade que a gente tem de desfrutar esse direito da cidade, mesmo que o pessoal do integrado, por exemplo, no mínimo vai daqui a pé até o terminal, então tem que passar pela Hermann Blumenau, que tem caserio histórico, pela Ercílio Luz, que era uma avenida de saneamento, que foi tampada, que agora tem uns bicicletários, e vai vendo gente, vai vivenciando um pouco a cidade, né? Tem gente em outros momentos que não, vem direto ter aula e vai embora, ou numa universidade particular, às vezes acontece isso. Então, esse privilégio que a gente tem de dar aula aqui na centralidade, que foi um dos pontos que a gente defendeu quando a gente fez o plano diretor do campus, que teve um debate, foi muito interessante, como a gente era importante dentro da cidade, né? E os alunos que vivenciam isso, então, assim, nessa ideia dessa centralidade um pouco, eu sei que Florianópolis tem uma geografia bastante dificuldade, né? Essa questão de trazer um pouco dessa habitação para o centro da cidade, né? Eu sei que é uma coisa difícil, principalmente pela questão especulativa. E aí, dentro dessa possibilidade, se existe talvez algum exemplo assim um pouco mais parecido que tenha dado certo de pegar terrenos vazios, áreas desapropriadas, como o próprio presidente comentou de umas áreas que tivessem vazias, serem ocupadas, né? Nesse sentido, como uma possibilidade, e, em contraponto a isso, se a senhora tem uma opinião sobre essa questão também, que está muito, no mundo inteiro está se fazendo, mas em Florianópolis está também agora, que seria, assim, demolições de casarios antigos, em outras ocasiões, né, ou
casas mesmo sem valor, para a construção assim, de muitas dessas moradias, tipo Airbnb, essa questão da moradia de aluguel, que também é uma questão de especulativa, assim, né? E está tirando, por exemplo, lugar de possíveis moradias habitacionais, né? Uma opinião sobre esse assunto que eu acho que é interessante, assim, porque está se proliferando tanto, inclusive colegas nossos assim trabalham nesse setor, e é uma coisa assim que eu vejo assim, isso já em nível mundial está acontecendo, mas em Florianópolis eu vejo assim, principalmente aqui no centro também, muitas demolições e saindo esses estúdios tal de investimento, que eu acho que é uma coisa que tem a ver uma coisa com a outra, né? Então eu vou passar a palavra para o pessoal. Deixa eu só fazer uma... Eu já aumentei muito. Mas só fazendo uma parte aqui, professora Marinei, se a gente tivesse combinado, não estávamos tão alinhados com a aula, porque tivemos uma aula antes, né? Então, foi muito, muito maravilhoso, só justificando que a turma tem aula às 6h30, e por isso que a galera está saindo, né? O nosso curso de Engenharia Civil, ele é prioritariamente noturno, e o único dia que nós temos aula à tarde é hoje. Então, o pessoal geralmente trabalha de manhã, está saindo agora para provavelmente fazer o seu lanche, aqueles que saíram, porque eu sei que tem aula de noite, é cálculo, né, galera? Então o pessoal tá... Mas, assim, como está sendo gravado, a gente pode depois, a turma pode também resgatar os debates depois, e a gente acho que fica tranquilo aí com o tempo. Mas, obrigada. Isso. Olá, boa tarde. Beatriz, eu sou do curso de Engenharia Civil. Eu só queria um esclarecimento um pouquinho mais claro da senhora, porque a senhora falou com relação ao direito à moradia. Se nessa sua visão já está incluído o direito à propriedade, porque são coisas totalmente diferentes. É só mais essa questão mesmo. Não, acho que é melhor aí, porque o tempo é pequeno, aí eu já... Tá bem. Boa tarde, eu sou do curso de Engenharia Civil também. Eu queria perguntar, na sua opinião, qual seria o primeiro passo assim, para ter uma dessegregação da cidade, né, atualmente, das várias cidades que são segregadas no Brasil, e se, na sua opinião, também seria importante, talvez, a valorização do setor de prestação de serviços no Brasil, porque essas pessoas, muitas vezes, são as pessoas que ficam à margem da sociedade, né, não as pessoas que estão no centro. Essa coisa da escala 6x1, essa questão de, tipo, geralmente quem mora nos lugares mais marginalizados são quem presta serviço para as pessoas que estão no centro, né? Então, a valorização desse setor. A última, então, vai ser um bloco só, né? A gente pode tentar abusar mais um pouco da boa vontade da professora para uma outra vinda, né? Então, devido ao tempo, então, uma última pergunta aqui. Olá, professora, tudo bem? Eu me chamo João Henrique, gostaria de agradecer pela palestra, obrigado, gratificante. Eu gostaria de saber se você acredita ser possível realmente garantir esses direitos de moradia, propriedade e cidade, se não pelo processo de revolução. Afinal, o modelo econômico que nos encontramos, ele tem como um processo inerente a mercantilização destes direitos básicos. Alô? Alô? Bom, eu vou responder rapidinho para não atrasar a aula de vocês. Nossa, perguntas ótimas, agradeço. Bom, aqui, o Bernardo falando uma questão que eu acho que já tem vínculo com outras questões que estão falando, mas eu vou... que é essa questão de habitar no centro da cidade, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Aliás, tem um trabalho do Polis, que ele a moradia é central, são vários cadernos do Instituto Polis, que é moradia é central, né? Morar nas áreas centrais é fundamental, né? E é fundamental não só para poder usar edificações que já existem, né? Eu acho que
E isso é importantíssimo, inclusive, não só para preserva a memória, eu acho que é um absurdo o que o Capanelari faz, de demolir, né? O Bernardo, que fez estudos maravilhosos sobre a questão da preservação, inclusive de áreas industriais, né? Que foram lá de Blumenau, assim, é impressionante, né? Como você despreza áreas que poderiam ter uso. Uma delas, lá em São Paulo, você tem um caso que é feito por um grupo de assessoria técnica, arquitetos, chama Fábrica Urbana, e eles fizeram um hotel no centro de São Paulo, perto da Avenida São João, olha, mais centro que não... Era um hotel inteiro, chamava Hotel São Paulo, abandonado, estava abandonado. E eles compraram, né, através do grupo de associação moradores de cortiço, esqueci o nome, são, enfim, Associação de Moradores de Cortiços. Então, eles compraram através da Caixa Econômica, né, e fizeram a reforma. Isso já faz uns 15 anos, e moram lá. Então, aquilo funciona. Eles adequaram o prédio e fez tudo aquilo. Então, e funciona perfeitamente. Imagina um trabalhador morando no centro de São Paulo. E o centro de São Paulo, por exemplo, está cheio de cortiços. Por quê? Porque São Paulo é muito grande, tem 1.500 quilômetros quadrados. A Nova Florianópolis tem 450 quilômetros quadrados. Então, vocês imaginem quem trabalha à noite, um garçom, músico, tal, né, manobrista, e vai para si. Não vai, ele precisa, sabe, de dormir lá, e ele só vai o fim de semana, porque fica caro o transporte. Né? Então, morar no centro vai favorecer uma parcela considerável dessa população. Tem outros casos até de acordos que não são nem propriedade, né? Que é o Dandara, lá no centro de São Paulo, que é um edifício federal, né? E que tem um termo de uma concessão de uso. Então, eles fizeram a reforma, né? Lá é um caso interessante, porque tem muitos artistas, área da área cultural, e são tudo aposentado. Então, eles moram naquele... E é muito interessante, dá certo, sabe? Aquilo dá certo porque eles têm uma verbinha para poder pagar aquilo. E eles não são proprietários, a propriedade é da União. Né? Então, dá para fazer essas coisas de você... Não precisa demolir essa ideia de que você... Isso é ideológico, né? Você demole para conseguir construir, isso é a coisa do mercado de você, não. Agora você vai demolir porque o banheiro não é assim, outro banheiro é assim, agora sei lá, como chama, não sei o quê, gourmet, né? Toda aquela história que é para fazer ganhar. O capital precisa fazer você fazer dívida. Você tem que ficar pagando, aí o carro já não é do ano, aí tem que fazer outra dívida, você fazer dívida a vida inteira, você precisa. Então, aí, a pergunta, Beatriz, a Beatriz falando, né, sobre o direito à moradia, você tem razão, Beatriz, é isso mesmo, direito à moradia não é direito à propriedade, direito à moradia todo mundo tem que ter. Agora, a propriedade não é a única forma de você... A gente, no Brasil, acha que todo mundo... Né, porque isso é uma construção ideológica desde a década de 30, porque a gente não tinha essa ideia. E aí foi uma construção no sentido das pessoas terem o propósito de compra. Né? Olha, você só tem aquela coisa, quem casa quer casa, aquela história, né, de que se você não tem casa, você sabe, aluguel e tal. É claro que numa situação onde você tem decisões, não é um país que você tem uma certa, enfim, uma condição um pouco mais, enfim, mais normativa, né? A gente tem mudanças de leis muito... É mais difícil, mas você tem vários países do mundo que você... Eu participei de uma banca, eu era co-orientadora de uma tese da Fernanda, lá na Suíça, e Lausanne, na Suíça, e os professores que estavam na banca, eles achavam... E ela estava falando aqui, do aluguel aqui na Serrinha. E os professores... Assim, por que vocês têm que comprar a casa? Sabe, qual é essa política? Por que a política tem que ser? Porque eles, mais da metade da população vive de aluguel. Sabe, casa, cria filho, fica velho, então em aluguel, eles têm estabilidade. Né? Acho que essa palavra... Então,
você não precisaria ser a questão do direito à propriedade necessariamente. A gente sabe que isso, numa condição onde você não tem uma situação tão estável e você tem o poder discricionário, né, do executivo, de repente mudar toda a lei e você ficar de um dia para o outro na rua, então cria essa demanda. Mas, efetivamente, não é necessário. E é possível, por exemplo, agora eles desmontaram um projeto que tinha desde a década de 90, mas era não para essa faixa de renda até 3 salários mínimos, uma faixa que era o PAR, que era da Caixa Econômica, que é aluguel. Né? Então, você podia pagar o aluguel. Aqui em Florianópolis nós tivemos alguns casos, mas principalmente Palhoça, Biguaçu, que você pagava o aluguel e é tipo um leasing. Se chegar no meio, né, passando alguns anos, você quiser ir embora, você vai embora. Se você quiser comprar, aí aquilo que você já pagou, ele entra na conta e você pode comprar. E a Caixa Econômica construiu um monte. Eu estou fazendo uma pesquisa com uma aluna, e assim, inclusive tem uns lá perto da Canasvieiras, um grande condomínio. Né? E eu não sei se as pessoas que moram lá são as mesmas ou se houve mudanças, né? Porque também pode ser que não sejam os mesmos. Mas, Beatriz, você tem razão, não é, sabe, a moradia não significa a propriedade, é a garantia da moradia nas áreas centrais. Tá? E aí, como que é seu nome? Marcela? Então, a Marcela estava falando isso aí, com certeza, acho que talvez eu tenha, essa questão eu já comentei, né? Ela realmente morar nas áreas centrais, né, reduz esse processo segregativo. Né? Você trazer essa população... E você veja, as pessoas ficam pensando, Minha Casa Minha Vida tem que fazer moradia de 200 unidades habitacionais, tem que ser um terrenão. Quem disse que tem que ser? Pode ser Minha Casa Minha Vida com 15 famílias morando num terreno, pode pegar um terreno lá sei lá, perto da Felipe Schmidt, um terreno, então você faz lá 15. A única questão que tem que ver é o preço da terra. E se a terra for pública, aí facilita muito. Né? Então, na verdade, o grande problema que a gente está tendo agora, e eu participei de uma audiência pública agora em dezembro, aí, lá na LESC, que é eles não estavam com tanta dificuldade, inclusive tinha moradores de Jaraguá do Sul e de Joinville, que eles estavam perdendo os apartamentos por dificuldade de pagar condomínio. Então, esse é um grande problema. Então, que a gente tem que dar uma solução para isso. Né? Como resolver essa questão, porque sabe, o preço do apartamento, você paga lá R$50, R$80, mas o problema é o condomínio, 150 tal. Então, isso está dificultando. Então, imagine, as pessoas perdendo apartamento por falta de pagamento. E isso, quem está fazendo essa pressão é o setor, porque muitos desses condomínios são administradoras. Então, se você não paga, eles entram com o processo. Né? Então, é um problema. Mas o que a Marcela estava falando, então, eu acho que favorece, não resolve, mas favorece a questão de você ocupar essas áreas centrais com habitação, no sentido do direito à cidade, do direito à moradia em áreas, porque é outra coisa, né? Você morar no centro e poder ir de bicicleta ou a pé para o seu trabalho. E a questão da prestação é uma questão muito grave mesmo, da questão dessa precarização do trabalho. Ela está generalizada. Né? Mesmo jovens que estão entrando agora para dar aula, na universidade, meus colegas, né, jovens que estão entrando para dar aula, é aquela história, é totalmente diferente, porque eles têm uma situação muito, muito instável, sabe? É sobre a questão até da aposentadoria. Né? Então, não é. Eu tenho meu filho também, a gente também trabalha como. Então, é uma questão que o país, nós temos que discutir essa questão. Né? Como garantir direitos? Porque o problema é que nós estamos perdendo direitos. Né? Isso que é o drama. Né? E aquela coisa de você ficar maquiando, né? Achando que, não, eu sou autônomo. Eu tenho Uber, eu sou autônomo, eu faço... Tudo bem, você tem mais autonomia. Aliás, em fevereiro, eu fui para São Paulo e eu peguei, por acaso, eu fui no encontro até de arquitetos,
dois Uber, eu só pego Uber lá, que eu quase não uso, mas de moças, 2 moças, lá tem uma coisa assim de mulher, você pega o Uber mulher, né? E eram arquitetas, as duas. Uma num dia, outra no outro dia. Impressionante. E elas falando assim, não, eu pego um projeto de vez em quando, mas o Uber eu tenho autonomia, né? Mas é uma precariedade danada, né? Ela realmente ela consegue pagar as contas, mas então essa questão da prestação de serviço, sabe, do trabalho, dessa precarização dos nossos ex-alunos, né? Que estão todos assim PJ, eu fico assim indignada, né? Que estão ex-aluno explorando outros ex-alunos, os mais velhos explorando, sabe, gente ganhando menos, alguns eu ganho menos que o grupo de pessoal que faz faxina. Ganha 16 por hora, né? Então, é realmente uma questão séria que a gente precisa, nós todos precisamos pensar sobre a questão da educação, dessa formação, né? E tem aí a ideia, né? Para que eu vou fazer universidade? Para que eu vou estudar se eu posso ganhar muito mais dinheiro sendo autônomo? Então, essa coisa está, né? Não sei se vocês estão fazendo essa discussão, mas ela começou isso porque está um negócio absurdo. Isso não, sabe, professores do Brasil, olha, a coisa está ficando absurda, essa ideologia de dizer que não precisa estudar, né? Porque você vai ganhar muito mais apostando no BET, não sei de onde. Tá? Bom, o João Henrique fez uma provocação, né? Olha, uma revolução, ela vai significar uma ruptura, e aí vai depender das condições concretas que você tem. Agora, o que eu estou comentando é um processo de reforma, né? Então, é uma reforma urbana, é uma luta que a gente tem desde a década de 70, 60, que é o seguinte, reduzir, você veja que eu não falei acabar a desigualdade, eu falei reduzir desigualdade, que já é difícil, mas a gente Então, a luta é por uma reforma urbana popular, né? Então, aliás, isso foi muito importante na década de 70, 60, porque a partir disso, quando a gente acabou a ditadura em 85 e logo em seguida a gente teve a Constituinte de 88, a população sabia, sabe, pelo menos o povo organizado, né, os movimentos populares, sabiam o que tinham que exigir na Constituinte. Sabe? Foi uma coisa incrível, uma das poucas constituintes do mundo que tem, sabe, a questão da propriedade, sabe, tem que ter uma função, a propriedade privada tem que ter uma função social. Então, isso é maravilhoso, né? Como diz Hermínia Maricato, leis nós temos as leis mais maravilhosas do mundo. Estatuto da Cidade, leiam o Estatuto da Cidade. É uma coisa maravilhosa, é uma imensa conquista social. A questão é garantir a implementação delas. Então, provavelmente, né, um tempo mais adiante, a gente vai ter um mundo onde a gente consiga realmente ter uma situação mais igualitária. Mas, nesse momento, se a gente conseguir, pelo menos, direcionar para uma reforma urbana popular, uma situação onde você consiga ter mais uma condição de maior inclusão social, eu acho que a gente já está conseguindo um passo importante, né? E, pelo menos, fazer com que as pessoas não passem fome, né? E tenham onde morar. Né? A gente está assim, eu tenho visto, e não é só nas favelas, as áreas, por isso que eu estou participando do negócio com o pessoal do INCRA, que a gente tem áreas rurais, né? Pequenos proprietários rurais em Santa Catarina, e as condições de moradia são muito precárias, é muito difícil. E a moradia faz uma diferença, gente, uma diferença incrível. Ali perto de Rancho Queimado, né, onde a Annelise trabalhou, a gente fez uma pesquisa ali de moradia, que foi feita pelo PNHR, que é Plano Nacional de Habitação Rural, né, pelo Minha Casa Minha Vida Rural. É uma coisa assim, tem um ex-aluno nosso que fez 400 moradias lá, participou como chama? Assessoria técnica, né? E é lindo ver, assim, que a gente fez antes e depois, como muda a qualidade de vida. Pessoas que tinham problema de doença, mulheres, sabe, aquelas camponesas, depressão, muda. A casa, sabe, uma casa em condições mínimas, né? Isso é uma questão de saúde pública,
questão, sabe? É uma questão de saúde pública. E foi muito bonito, porque elas começam a dizer que os filhos que foram estudar, né, na universidade e tal, agora voltam e não tem mais vergonha da casa. E voltam, então isso reduz a migração do campo, porque eles agora querem ficar e construir casa lá naquelas áreas para poder produzir, né? Então, é uma coisa assim, e é bonita, assim, as fotografias que a gente vê. Ele começa a plantar, vegetar, sabe, flores, tal, coisa que não tinha, era tudo barraco, é uma coisa assim impressionante como muda a qualidade de vida, muda, sabe, da água para o vinho, é direito, sabe, nós estamos falando desse direito mínimo, né? Não são casas, nada, não, mas são casas mínimas que dão dignidade. Então, se a gente conseguir isso para o povo brasileiro, e, é claro, para o mundo inteiro, já estamos dá um bom tamanho. Imagina esse monte de engenheiro qualificado que o IFSC sai, né, que as universidades federais. Poxa vida, isso é uma coisa maravilhosa, né? Então, a gente está ali, está o Felipe, que é egresso aqui, está lá na arquitetura. Nós montamos agora um curso de especialização, que é a formação, capacitação de arquitetos, engenheiro agrônomo, engenheiro sanitarista, tinha um geógrafo e tal, para poder fazer justamente a capacitação para assessoria técnica, né? Assessoria técnica de trabalhar nas comunidades, né? E dar esse apoio, tanta coisa, a quantidade de coisas que a gente tem pela frente é muita. Tá? Então, tá, eu acho que era isso. Eu não sei se eu respondi tudo o que vocês queriam. Beatriz, tudo bem? Deu? Não era mais ou menos? Na verdade... Em geral, é muito... E isso é muito encurtado, principalmente com a questão de regularização fundiária. Então, tem essa ideia de que temos que regularizar porque a gente tem que dar o título de propriedade, né? E, aliás, às vezes as pessoas acham, eu tenho título, já fizemos em pesquisas, eles falam, mas onde que está seu título? Está lá, eu pus no cartório, mas aquilo não vale nada, é papel, dizendo que eu vendi, comprei. Não, isso, não exatamente, mas e essa ideia da propriedade ela é muito forte mesmo, tá? Mas não é a mesma coisa. Então tá, gente, olha, muito obrigada, e desculpe fazer vocês, olha aí, eu tinha feito 20 slides, isso aqui dá pouco, vai dar... Eu comecei a falar mais do que precisava. Mas será um prazer aqui poder voltar outras vezes, quando precisar, pode ser petit comitê, conversar com os grupos de extensão. Nossa, eu adoro vir aqui. Adorei. Muito obrigada, viu? Bom, então, muito obrigado, professora. Muito obrigado pela excelente palestra. Agradeço ao público, agradeço ao IFSC, à reitoria, e esperamos sempre contar com a sua colaboração, e muito obrigado pela sua generosidade também e animação. Enquanto eu tiver perna, vem. Obrigado.